Aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso. Prometo ser breve. Quero apenas compartilhar o que o Espírito Santo colocava no meu coração, esta palavra. Confesso aos irmãos que eu não esperava estar trazendo a mensagem hoje. A pastora Raquel, assim, usada por Deus. Não vou dizer que ela me intimou, né? Mas foi usada pelo Senhor para estar fazendo esse convite. E nós não podemos recusar fazer algo para o Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Ezequiel. Uma mensagem muito conhecida da nossa igreja. Às vezes a gente olha assim e fala, pô, mas um culto como dia de domingo, adoração, vamos pregar sobre Ezequiel. Não é aquilo que Deus quer falar nessa noite. Eu quero ser apenas um canal dele nessa noite. Ezequiel, capítulo de número 37, localiza na sua Bíblia. Achou? Não. Ezequiel, é meu nome. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Tem como título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Aleluia. Amém, queridos? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. A igreja pode se assentar. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, como eu disse no início, quem nunca ouviu falar sobre a profecia de Ezequiel no capítulo de número 37? Tem louvores cantados através dessa passagem, grandes pregadores, mas o que Deus colocava no meu coração é algo muito simples. Se nós olharmos para esse texto, antes disso, o povo de Israel é um povo marcado por grandes guerras, grandes batalhas, e como nós sabemos, evangelista Rafael, nem toda guerra, nem toda batalha nós vencemos. E assim como nós, o povo de Israel, sempre muito assíduo, sempre muito pronto para a batalha, pronto para guerrear, e toda guerra, toda batalha, ela é marcada de sangue.
ela é marcada de sofrimento, ela é marcada de choro, de luta. E nesse momento, Ezequiel, a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor, evangelista Rafael, ela toma posse de Ezequiel e em espírito, nesta visão, leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Só que a Bíblia ela enfatiza alguns pontos, eu acho isso muito legal, porque quando Ezequiel ele chega nesse vale, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Eu conjecturo que na visão, primeiro Deus mostra, Diácono Jaciano, a visão para Ezequiel. Ezequiel começa a contemplar esse vale. Eu creio que Deus ele começa a trabalhar na mente de Ezequiel desta forma, como se Ezequiel estivesse num lugar e ele se perguntasse: o que será isso? O que significa isso, melhor dizendo? Aí o Senhor, ele pergunta a Ezequiel: filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? Só que perceba, Rogério, que antes da pergunta, o Senhor ele dá uma volta com Ezequiel sobre o vale. Ou seja, ali Deus está apresentando a situação caótica daquele lugar. Então Ezequiel começa a andar ao redor dos ossos. Aí a Bíblia vai dizer que os ossos estavam de uma forma que não era somente secos. A Bíblia vai dizer que estavam sequíssimos. Irmãos, chega um determinado tempo, se você chegar num pasto, em algum lugar que tenha ali uma ossada, dependendo de muito tempo, se você pegar aqueles ossos, facilmente você consegue até mesmo esfarelar eles, dependendo do tempo em que eles estão ali. A Bíblia vai dizer que esses ossos estavam sequíssimos. Eu creio que o estado dos ossos não poderia nem pisar nesses ossos, quebraria. Então o Espírito começa a dar uma volta com Ezequiel, mostrando. Depois que Ezequiel vê todos esses ossos, o Senhor pergunta: filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? Percebam que Deus está falando com Ezequiel se os ossos podem viver. Até então, Deus não está apresentando nada a Ezequiel como uma nação, como um exército. Ele está apresentando a Ezequiel os ossos. Aí Ezequiel olha para o Senhor e diz: Senhor, só tu sabes. A resposta de Ezequiel, ela move a mão do Senhor em prol do que Deus iria realizar naquele lugar. A gente não vai encontrar um Ezequiel questionando ao Senhor, interrogando ao Senhor de alguma forma, perguntando, como se pelo menos fosse eu ia falar: Senhor, pode isso acontecer? Na visão, na ótica humana, jamais daríamos uma resposta como essa. Mas Ezequiel sabia quem era o Senhor. Ezequiel sabia quem o tinha levantado como profeta. Então agora Ezequiel responde: Senhor, só tu o sabes. Ezequiel está dizendo para o Senhor: só tu podes. Ezequiel não toma para si essa responsabilidade. Então Deus fala para ele: então Ezequiel, profetiza. Aí aqui começa a entrar duas coisas. Enquanto Ezequiel profetiza, Deus trabalha. Enquanto Ezequiel profetiza, Deus opera na situação do milagre. Ezequiel lança a palavra. E engraçado que quando Deus manda Ezequiel profetizar, Deus não diz somente para Ezequiel falar de si próprio. Deus dá todos os parâmetros que Ezequiel deve profetizar. Deus falou: Ezequiel, enquanto você profetizar, juntarão ossos sobre ossos, nascerão carne sobre carne, tendões sobre tendões. Ezequiel profetiza com a autoridade vinda de Deus, vinda sobre o Espírito. E nesse momento, Samuel, quando Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia vai dizer que há um ruído, família, barulho naquele lugar. Só havia Deus e Ezequiel. Ezequiel escuta o ruído e ele começa a ver com seus próprios olhos o presbítero Alencar a profecia se cumprindo. Amém.
Irmãos, isso aqui é poderoso demais, porque a Bíblia vai dizer que era um exército extremo. Era uma nação que outrora foi derrotada, uma nação que agora aos olhos de Ezequiel é osso. Só que nesse momento começa um processo, sabe? Os ossos começam a se juntar, osso ao seu osso. Aí o que me chamou a atenção nisso aqui é que se tem todo esse número de ossos, vou usar um exemplo aqui, como se eu e o Rafael estivessem nesse vale e fôssemos representados por esses ossos, com certeza o meu crânio já estaria em outro lugar, a minha perna estaria em outro lugar. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Estava tudo mais embolado, não estava, sabe, tudo separadinho, bonitinho, mas Deus mandou Ezequiel profetizar e ele disse: juntará cada osso ao seu osso. Rafael é muito maior que eu, o fêmur dele é maior que o meu, então não tem como montar o meu corpo no corpo de Rafael. Então Deus está colocando tudo em ordem. Sabe o que significa isso aqui? Deus trabalha em ordem excelsa. Deus trabalha em unidade. Aí a Bíblia diz que Ezequiel ouve e ele começa a contemplar os ossos se juntando cada osso ao seu osso. E agora aquele esqueleto, aquele corpo humano está de pé, com pele, com os ossos, com músculos, com tendões, tudo. Estão de pé, mas não se movem. Estão de pé, mas não andam. Estão de pé, mas não fala, não respira, não produz nada, não pode fazer nada, só estão de pé. Mais uma pergunta ao Senhor dá, pergunta a Ezequiel. Eu quero até ler com vocês. Aí ele vai dizer: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, aí cresceu o cartaz. Aí diz aqui, ó, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel está diante de um exército em pé, só que morto, sem vida, sem sangue, sem força, não podem fazer nada. Nesse momento que Ezequiel profetiza, ele profetiza ao Espírito, ele diz: vem Espírito dos quatro cantos. E a Bíblia vai dizer que o vento do Espírito, ele sopra, é como se viesse um vento, sabe? E tomasse aquele vale, aquele exército. A Bíblia vai dizer que nesse momento o Espírito ele entra dentro desses corpos mortos, e esses corpos começam a viver, começam a andar, começam a se locomover, a se mover. Na visão de Ezequiel, no início, eram ossos mortos, sequíssimos, não havia vida, mas agora Ezequiel vê um exército em pé, pronto para quê, irmãos? Para batalhar novamente, para lutar novamente, para guerrear novamente. Eu quero dizer para vocês nessa noite, o Senhor está dando uma ordem nessa noite, para mim e para você. E que ordem seria essa? Profetizar. Profetizar em quê, presbítero? Profetiza na sua casa, profetiza na sua família, profetiza naquele que ainda não serve ao Senhor, que tanto você ora, que tanto você entrega na mão do Senhor, que tanto você está ali lutando por aquela vida. Profetiza, porque quando Ezequiel profetizou, Deus trabalhou. Profetiza sobre o teu ministério, profetiza sobre esta casa, sobre essa igreja, profetiza sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua faculdade, você que estuda, você que tem sonhos. Profetiza sobre os seus sonhos, meu irmão. A noite de profetizar com Ezequiel. Então Deus está levantando o exército novamente, a igreja do Senhor. Deus está levantando e dando uma ordem: profetiza. O ano de 2025 falta pouco para
2026 está às portas. É ano de profetizar, meu irmão. É ano de profetizar um 2026 próspero. Um 2026, sabe? Pedir ao Senhor, Senhor, que no 2025 eu venha ser o dobro, o triplo melhor do que esse ano. É profetizar e eu pego isso para mim. Eu preciso profetizar isso para mim. Sabe? Não é só profetizar pelo material, é profetizar pelo espiritual. A palavra diz que o exército estava de pé, mas estava morto. Olha o que Deus diz. Profetiza sobre esses mortos, o Espírito. E a promessa: e vivereis. E vivereis. Deus quer uma igreja viva, meu irmão. Deus quer um povo vivo novamente. Você que, sabe, cantava ou não canta mais. Você que pregava, não prega mais. Sabe, você que ora, não ora mais. Sabe, é tempo de profetizar, entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, como Ezequiel, eu quero profetizar para que o Senhor trabalhe em prol disso, em prol da minha casa, em prol da minha família, em prol do meu trabalho, das portas abertas, em prol da minha igreja, em prol do meu bairro, seja onde for. É tempo de profetizar. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: 2025 ainda é ano de profetizar. 2025 não terminou, é ano ainda de você profetizar, meu irmão. E quando nós profetizamos, eu entendo que o Senhor opera maravilhas. Amém? Se coloca sobre os seus pés, em nome de Jesus. Eu disse que seria bem breve, não vou tomar tempo dos irmãos. Só quero orar com você nessa noite. Coloca a mão sobre o teu coração e profetiza, sabe? Profetiza naquilo que o inimigo disse que você não vai alcançar. Profetiza sobre naquilo que palavras que lançaram na tua face, apontaram o dedo e falaram: você não vai conseguir, você não vai chegar, isso não é para você, você não tem capacidade. Sabe essas palavras? Mata dentro de nós, mata sonhos, mata nossa certeza, mata convicções, palavra que nos derruba, que nos coloca lá fora. É noite de você profetizar. E profetizar o quê? Você sabe, é o teu particular com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito, meu amado, o mesmo Espírito que veio dos quatro ventos, entrou sobre aqueles mortos, ele se faz presente nessa noite. Então Ezequiel profetizou. Então eu te convido a profetizar. Vem Espírito, vem sobre essa igreja, vem sobre o teu povo, vem sobre a tua casa. Oh Espírito Santo de Deus, aí está a tua igreja, Senhor. Pai, nós queremos profetizar ainda em 2025, 2026. Espírito Santo de Deus, enquanto nós tivermos vida, nós queremos profetizar, Senhor. Profetizar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as esposas, sobre os maridos. Oh Espírito Santo de Deus, ó Pai, sobre o nosso lar, sobre a igreja, sobre o ministério do Senhor. Meu Pai, eu te peço, meu Pai da glória, profecia é através de fé, profetizar é ato de fé. Então começa a renovar a nossa fé nessa noite, renova a fé da tua igreja nessa noite, Senhor, renova a fé do teu povo sobre, oh Espírito Santo de Deus, ó Pai, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não sonhamos, aquilo que nós ainda não alcançamos, colocamos sobre as suas mãos, ó Pai, sobre os teus cuidados. Oh Espírito Santo de Deus, ó Pai, aqui está, eu te apresento a tua igreja, Senhor, com as mãos sobre o coração. Então eu te peço, meu Pai da glória, responde a oração do teu povo, responde a oração deste jovem, responde a oração dessa irmã, responde a oração desse irmão, responde a oração dessa criança, responde a oração da tua igreja para a glória do teu santo nome, Pai. Derrama as bênçãos sobre a tua casa, derrama a vitória sobre o teu povo, Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, entrar em 2026 cheios da tua presença,